O Senhor quer te visitar muitas vezes. Algumas serão invisíveis, outras você vai perceber, outras serão livramentos. Mas cuidado para não deixar a graça de Deus passar. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo da graça que passa e não volta mais. A outra graça pode ser outra, mas essa oportunidade que passou, que Deus te deu, é única, única. Por isso o Senhor te convida de aprender um dos principais meios para receber bênçãos e graças de Deus, que se chama hospitalidade. Uma palavrinha pequena, simples, mas que significa muito diante de Deus. Muito mesmo. E Deus gosta de testar o nosso coração de uma maneira velada, para ver se o nosso coração está aberto a Ele, através dessa palavra hospitalidade. Olha só, você que tem o costume de ler a Sagrada Escritura, e gente, como é importante a gente ter intimidade com a palavra de Deus. Você ter a sua Bíblia e você anotar, você ter um caderno do lado para fazer as anotações, mas também você sublinhar a sua Bíblia, você escrever. Se alguém não gosta de sublinhar, olha, quando eu ganhei minha Sagrada Escritura, a primeira Bíblia, o meu padrinho de crisma, ele disse assim: essa aqui eu estou te dando a ordem para você sublinhar, anotar, para ser sua melhor amiga. E eu obedeci. E isso aconteceu. Então, claro que você não é obrigado a sublinhar, a fazer isso. É um conselho, porque ajuda demais a criar um vínculo com a Sagrada Escritura. Mas eu fazia isso e do lado tinha um caderno de anotações, que eu anotava os tópicos, Eucaristia. Ali na Bíblia eu comprovava Maria, igreja, né? E ali eu ia crescendo na minha fé, nas minhas experiências com o Senhor. Mas pelo menos um caderno do lado é interessante. É importante você ter intimidade com essa palavra de Deus. E na palavra de Deus você aprende muito. Na palavra de Deus você vai sendo constrangido pelo amor de Deus. E uma das coisas que nos constrange no amor de Deus está lá em 2 Coríntios 5. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos constrange, nos empurra para amar também. São várias passagens na Bíblia do Antigo Testamento, gente. A cultura daquele povo judeu e mesmo outros povos daquela época, de um respeito imenso pelos peregrinos. Quando alguém vinha, e eu não quero falar aqui só de peregrino, de pessoa que vem de fora, não. Você vai entender, é muito além disso. Mas era incrível o respeito que os povos antigos tinham com os peregrinos. E você vai ver na Sagrada Escritura, você que tem o costume de ler, você já deve ter lido a história de Gedeão, né? A gente esses dias aqui nas formações falou sobre isso. Quando Gedeão tem uma experiência com aquele homem de Deus, ele não sabia, e era um anjo. E como que ele recebeu esse homem de Deus? Fez um banquete, acolheu como se fosse um rei. E quando ele viu, era um anjo de Deus, ele, ficou impressionado. Outra passagem que vai falar é os pais de Sansão. Não conseguiam ter um filho, não conseguiam engravidar, até que o anjo aparece para a esposa de Sansão, disfarçado como se fosse um peregrino, um homem de Deus, não é? Um homem que falava as palavras de Deus como um profeta. E ela ficou impressionada com aquelas palavras. Falou para o seu esposo, que chamava Manoé. E esse homem disse: mas será que é verdade tudo? Até que o anjo aparece para ele também. E ele começa a pedir que esclareça as dúvidas. E diz assim: me espere um instante, eu vou fazer uma refeição. Eu vou matar um cabrito para fazer uma bela refeição para você. E quando ele chega e vai oferecer a refeição, tudo se torna uma fumaça. E aquele homem sobe para diante de Deus. Era um anjo. Outras passagens, Gedeão, Manoé, que é o pai de Sansão. Você vai ver a história de Tobias. Se você está nos acompanhando desde o início, quanto você está aprendendo sobre os personagens bíblicos e o seu relacionamento com os anjos de Deus. Você vê que os anjos percorrem toda a Sagrada Escritura. Você viu o livro de Tobias, que lindo, não é?
O arcanjo São Rafael disfarçado de um peregrino que vai receber um pagamento para poder auxiliar de guia o jovem Tobias. E no final eles ficaram tão gratos pela ajuda de Rafael, que eles vão dizer: olha, se eu te der a metade dos meus bens é pouco, em comparação com a ajuda que você me fez. E eles quiseram oferecer a metade dos bens para aquele homem, pagar muito bem. E por causa da generosidade deles, o arcanjo se revela e diz que eles ofereçam um sacrifício a Deus, porque ele não estava aqui como um homem simplesmente, ele era um anjo enviado por Deus, e ele some, né? São Rafael e o filho Tobias, o pai Tobite, a esposa Sara, né? Todos começam a louvar o Senhor. Muitos receberam anjos de Deus e não sabiam. Existe uma passagem na Bíblia, está aqui no nosso livro, deixa eu ver aqui, se você quiser, é bom até de sublinhar. Na carta aos Hebreus, está escrito aqui na página 167. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2. Não esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Claro que a Bíblia está falando, a carta aos Hebreus, de todos esses exemplos que eu estou dando. Gedeão, Manoé, Tobias, mas principalmente no Antigo Testamento está falando da passagem bíblica de Abraão e Ló, que está aqui no início do nosso livro 175. Você vai ver que no capítulo 18 é a experiência de Abraão, que sem saber recebeu a visita de anjos de Deus. Ele pensava que eram homens, simplesmente homens distintos, homens muito educados, homens talvez importantes que vieram de longe, mas eram anjos de Deus. E depois, da mesma forma, Ló, no capítulo 19, também vai receber a visita desses anjos. E você vai ver a diferença do que aconteceu, gente. Do que aconteceu. É tremendo essa história do que aconteceu com Ló e Abraão. E olha, um dos sinais, eu vou chegar já nessa história de Ló e Abraão, e nós vamos aprender muito para a nossa vida concreta com essa história. Mas eu quero antes disso dizer que um dos sinais que o amor de Deus não se esfriou no seu coração é quando você tem um coração aberto para acolher as pessoas que necessitam da sua ajuda. Me desculpa dizer, eu vou falar uma palavra dura aqui. Quando nós cometemos o pecado mortal, nós estamos longe de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus. É uma palavra dura, mas é a verdade, ensinada pela igreja e pela Sagrada Escritura. Mas mesmo uma pessoa em pecado mortal, quando existe essa chance de um retorno, um sinal de que essa pessoa vai retornar para Deus, é quando ela não se fechou totalmente para o amor ao seu irmão. Eu quero dar para você um exemplo, porque Jesus em Mateus 24, 12 vai dizer que nos tempos finais iria tanta maldade crescer no mundo que os corações iriam esfriar no amor. O amor iria se apagar como uma vela que se apaga dos corações, iam se tornar frios, gelados. E um dos sinais que esse amor não se apagou no seu coração é a forma com qual você acolhe as pessoas necessitadas. Mesmo sofrendo, mesmo em pecado, mesmo com problemas. Eu quero dar um testemunho aqui de um amigo meu que ele tem problemas psicológicos. Um amigo de igreja. E aconteceu, claro, não vou dizer o nome, mas alguém que eu admirava muito. Ele tomava os seus remédios e tomando os remédios ele tinha uma vida normal. Ele tinha esquizofrenia, ainda tem.
e tinha uma vida normal, e eu admirava demais quando eu via esse jovem evangelizando, cuidando dos pobres, porque ele era da conferência vicentina, né, de São Vicente de Paulo. Ficava muito admirado, para mim era um testemunho. Muitas coisas na minha vida de busca de conversão eu me inspirei. Se ele estiver vendo, né, fique sabendo, me inspirei em você, meu irmão, em muitas coisas que eu vi você como um exemplo de humildade e simplicidade. Mas esse jovem, no nosso tempo de grupo jovem, ele tinha uma brecha. Ele gostava de futebol, ótimo, gostava de músicas, mas dentre essas músicas que ele gostava de ouvir rock, e rock pesado, rock satânico. Alguns grupos de rock são declaradamente satânicos, outros são de maneira escondida, velada. Até hoje, que é tudo tão declarado, tem jovens que ainda não caíram a ficha, que existe um envolvimento espiritual para prender as pessoas naquelas músicas. Existe uma ligação com anjos do mal, não é? O Zachary King, quando veio aqui, ele contou para nós, vários desses atores, artistas, cantores famosos fizeram com ele o pacto com o inimigo, com o próprio Zachary, quando ele era do alto escalão do satanismo. Isso não é brincadeira, isso é sério. E esse meu amigo, estava tudo bem, tomava os remédios, servia na igreja, era um jovem alegre, nas suas batalhas do dia a dia, para mim era um testemunho, continua sendo. Mas aconteceu dele começar a ouvir de novo aquelas músicas do passado. Eu acho que não tem problema ouvir não. Começou a ouvir aquele rock pesado. O que aconteceu? Abriu as portas para Satanás. Abriu a brecha. E aquele problema que ele tinha, que o inimigo não conseguia atingi-lo por meio desse problema de saúde, atingiu ele, aquela música, a ação do inimigo, deu a ele um espírito de rebeldia, que ele não tomou os remédios mais, e por causa disso entrou numa crise tremenda, começou a ameaçar de morte pessoas, começou a ligou para a minha família, ligou para outras pessoas, para o padre da paróquia, falando blasfêmias, falando amaldiçoando em nome de Satanás, falando que iria matar o padre da paróquia. E eu estava num programa de rádio que nós participávamos, eu e uma outra jovem, e ele chegou a ligar para o rádio para querer falar ao vivo aquelas coisas terríveis. Nós terminamos o programa e nós dissemos, vamos lá, rezando o terço, vamos visitar a casa dele. Fomos a pé, em torno de 2 quilômetros, chegamos na casa dele. Lá ele se surpreendeu. Eu disse, nós vamos fazer a consagração a Nossa Senhora aqui, não é? Vamos fazer a consagração a Nossa Senhora. E ele começou a dizer por que estava com raiva, que o padre não cuidava dos jovens, e começou a desabafar. Quando a pessoa tem essa doença, ela fala tudo que todo mundo queria falar, mas ninguém tem coragem de falar, não é? E expressa uma raiva também. E quando tem uma contaminação espiritual, o inimigo age e multiplica aquele ódio, aquela indignação. E nós rezamos, conversamos. Ele foi mostrando, eu falei, você não ouviu rock, não é? Aí ele disse, eu ouvi. Aí a gente descobriu a brecha de tudo. E ele quis ir lá para a paróquia, que disse que ia fazer o mal para o padre e tudo. E a gente foi acompanhando ele, rezando, pedindo a Deus. Gente, quando esse rapaz sentou lá no local da paróquia, e chegou uma família carente, precisando de ajuda, passando fome, vieram pedir ajuda. Onde é que eles podiam ter ajuda para suprir suas necessidades? Aquele jovem, não sei se ele estava em pecado mortal ou não, pode ser que estivesse, mas ele estava com contaminação espiritual, ele estava sob efeito de uma doença grave, sem tomar o seu remédio. Aquele jovem se transformou naquele momento. Parece que voltou ao normal. Começou a acolher com tanto carinho aquela família. Olha, vocês precisam fazer isso, precisa se inscrever aqui nos Vicentinos, precisa disso, daquilo outro. Saiu daquele mar de confusão mental. Depois quis voltar um pouco àquilo, mas a gente falou, viu como isso é a sua essência, né? Ele nem percebeu que a caridade fez ele acordar, fez ele despertar. E depois daquilo, graças a Deus, ele
teve todo o procedimento, precisou ficar internado um tempo, mas se recuperou, ficou, graças a Deus, muito melhor, ficou bem. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque mesmo que uma pessoa esteja passando mal, esteja sofrendo, esteja em pecado, esteja nas situações mais difíceis, Deus vai testar. E Deus vai testar através de pessoas que estão sofrendo, precisando da sua ajuda. E se você fechar as portas para essa pessoa, você está fechando as portas para todas as bênçãos de Deus na sua vida. Claro, o Senhor dá outra chance? Dá. Mas aquela graça não passa. Deus vai te dar outras. Não foi somente um anjo de Deus que você rejeitou. Foi o próprio Cristo. Pessoas no Antigo Testamento receberam anjos sem saber. Mas no Novo Testamento o Senhor quer te mostrar algo muito maior. Não é um anjo que você recebe somente. É mais do que um anjo, é mais do que uma bênção para a sua vida. É a bênção das bênçãos. É o próprio Deus feito carne que quer te visitar. E muitas vezes Deus vem disfarçado e nós não conseguimos perceber. Eu dei o exemplo agora quando falávamos das dores de Nossa Senhora, não é? De uma enfermeira que quando eu fui fazer o tratamento de câncer, primeiro dia de quimioterapia, eu falei brincando, olha, hoje é meu primeiro dia, né? Estou recebendo aqui, eu estou por fora de tudo ainda, é meu primeiro dia. Ela foi me furar e disse, irmão, que bom, para mim também é o meu primeiro dia. E ela foi, me furou, colocou o acesso, eu fiquei lá na quimioterapia e um ano depois eu encontrei com ela, ela passou um bom tempo sumida e ela me falou da depressão que ela teve. Porque no contato, no cuidado com os doentes, ela sentia uma dor tão grande. De ver a dor daqueles doentes, ela acolhia no seu coração. E ainda não tinha uma fé muito madura, porque a fé nos ajuda a ter forças. Porque ver a dor, constantemente a dor do outro, para quem tem um coração que ama, é difícil, é um desafio, é um exame de consciência tremendo. E ela disse, irmão, eu passei por uma depressão, se eu não sabia, foi por isso que eu me afastei e tudo. Depois daqueles primeiros dias, aquilo foi entrando dentro de mim e tal. E muitos médicos têm esse perigo, pessoas da área de saúde, ou de ir para um extremo de absorver demais e não ter base ainda, base de fé, base emocional, para você administrar isso. Ou você coloca um escudo de proteção, uma indiferença, você faz cirurgias, você trata as pessoas como se fossem, me desculpe dizer isso, um pedaço de bife que você tem que cortar. Tem médicos que chegam a esse ponto, para poder se blindar dos sentimentos e não participar daquela dor. Enquanto que Deus nos chama ao equilíbrio, não é? A virtude está no meio. Você não pode ser indiferente. Cada paciente é como se fosse seu filho. Com amor de Deus para esse paciente, com o melhor cuidado. Mas ao mesmo tempo você tem que sentir a dor das pessoas, sim. Isso é compaixão. O nome disso é compaixão. Mas você tem que estar amadurecido na paixão de Cristo. Porque quem está amadurecido no mistério do sofrimento, que tem um sentido do amor, não se deixa abater. Deus dá uma força que ultrapassa. Então um perigo é a gente começar a ficar frio com os sofrimentos das pessoas. Estou dando exemplo de pessoas da área da saúde, mas todos nós temos o risco de nos acostumar de ver pessoas sofrendo, pessoas deitadas na rua, pessoas passando fome. Nesse momento tem pessoas nos hospitais sofrendo. Nesse momento tem pessoas nas guerras sofrendo. E o nosso coração só querer cuidar da nossa vidinha. Quando acontecer alguma coisa comigo, com a minha casa, com a minha família, aí sim eu entendo que estou numa batalha espiritual. E não podemos ser assim. Não podemos ser indiferentes ao Cristo que sofre ao nosso redor. Ao meu vizinho, talvez tenha alguém do seu lado. Você fala às vezes de crianças que estão passando fome na África, em tal lugar, e do seu lado tem alguém com depressão que precisa pelo menos do seu sorriso, que talvez com 5 minutos de atenção,
a cura comece a acontecer. Nós falamos muito do compartilhamento, por quê? Porque ai de mim se eu não evangelizar. Um compartilhamento que eu faço com o meu vizinho pode salvar a vida, e tem salvado pessoas que iriam se matar. E na hora que tem uma experiência, abre aquele like, não somos nós. É o próprio Cristo que a pessoa encontra. Proclamações são feitas exatamente para aquela pessoa. Agora a sua parte é evangelizar, é dar um tempo de atenção, é não ser indiferente ao sofrimento dos nossos irmãos. São nossos irmãos, não são estranhos, são filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe do céu. Cuidado, diz Jesus em Mateus 24, 12, para que os vossos corações não possam se esfriar na caridade. Nesses tempos de Jesus, o amor de muitos se esfriará. Em outra passagem ainda, em Mateus 24, Jesus vai dizer em outro versículo: cuidado para o coração de vocês não ficarem insensíveis pela preguiça, pela embriaguez, pelo comer demais, pelo viver para os prazeres. Cuidado. Quem quer viver para os prazeres nessa terra, viver para curtir a vida, cuidado. Você não entendeu que quem foi batizado, Romanos capítulo 6, foi batizado na morte de Cristo. Claro que é justo você ter seus momentos de lazer, seus momentos com a sua família, até sua obrigação. Mas o Senhor está nos dizendo que se você não entender que você está nessa vida para renunciar a si mesmo, para morrer todos os dias, para dar a vida ao seu irmão. Na minha paróquia tinha uma frase de Dom Bosco que me mexia muito comigo. Dizia assim: o Senhor nos colocou nesta terra para os outros. Então, como eu já li para vocês essa passagem de que alguns sem saber acolheram anjos, eu quero citar esse exemplo de Abraão. Abraão e Ló são duas visitas do anjo. O anjo visita Abraão meio-dia, na hora do maior calor, na hora da maior luz do dia. O anjo visita Ló quando está anoitecendo. Até isso é um símbolo do momento de luz e do momento de trevas. Porque a visita do anjo a Abraão, ele é acolhido como se fosse um rei. As pessoas que têm Deus no coração, já no Antigo Testamento, tinha essa cultura também de acolher o peregrino como se fosse a pessoa mais importante. Esquecia do que estava fazendo para acolher aquela pessoa. E Abraão acolheu maravilhosamente aqueles 3 homens, que eram anjos de Deus. Mas quando eles vão lá para visitar Ló, por causa do pecado daquela terra de Sodoma, olha só, gente, quando eles vão lá, eles estão no meio da praça, está anoitecendo. E Ló diz: vocês estão aqui, está anoitecendo, não fiquem aqui, venham para minha casa, porque vocês não podem passar a noite aqui no relento. Eles disseram: não, pode deixar que nós vamos ficar aqui. Os anjos já tinham ido para destruir Sodoma e Gomorra, por causa dos pecados. E ele insistiu, Ló: não, eu quero que vocês venham para minha casa, não vou deixar vocês sofrendo aqui à noite. Ele não sabia que eram os anjos. E quando eles foram para a casa de Ló, toda a cidade que tinha visto aqueles homens, foram atrás da casa de Ló para abusar daqueles homens. Não somente não ofereceram acolhida para aqueles homens, como foram lá para abusar, estuprar aqueles homens. Todos em Sodoma e Gomorra tinham sido iniciados na sexualidade pan. O que é sexualidade pan? Em grego, pan é tudo. É homem com homem, mulher com mulher, adulto com criança, criança com adulto, irmão com irmão, irmão com irmã, pai com mãe, mãe com pai, pai com filha, com filho. Uma sexualidade que foi totalmente devassa o povo de Sodoma e Gomorra. Abraão foi tão bom que deixou Ló, escolheu a melhor parte. Sodoma e Gomorra era a parte com mais frutas, com mais fertilidade, com as terras melhores. Mas aquele povo se entregou somente aos prazeres. Se você quiser, você anota na sua Bíblia,
em Ezequiel capítulo 16, vai dizer por que Sodoma chegou a este pecado tão degradante na área da sexualidade. Até o ponto que hoje, quando esse pecado acontece, é chamado de sodomia. Olha só, Ezequiel 16, 47. O crime de Sodoma era este: opulência é ostentação de riqueza. Querer viver, como pessoas ricas, importantes, gastando muito, curtindo a vida. Glutonaria, quer dizer, o pecado da gula. São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos viver para aproveitar essa vida. Curte essa vida. A única coisa importante é curtir essa vida. O povo de Sodoma e Gomorra não começou com o pecado da maldade que eles terminaram. Eles começaram primeiro querendo honra, riqueza, ostentação, Depois eles começaram a aproveitar o prazer da comida, querendo viver para o prazer. Depois, indolência e ociosidade, a preguiça. Começaram a se tornar preguiçosos. Tinha lá uma fartura de alimento e tudo. Vamos curtir, vamos viver para curtir, vamos viver para o prazer. Às vezes as pessoas não começam querendo a maldade, mas quando alguém quer viver para o prazer, se torna escravo do mal. E Sodoma e Gomorra começaram com isso. E eis como vivia, assim, essa cidade e suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Tornaram-se arrogantes e, sob os meus olhos, se entregaram a essas abominações de pecados. Eles só caíram nos pecados mais graves, porque antes eles quiseram viver para curtir a vida, e olha o que diz aqui, eles não quiseram tomar pela mão o miserável e o indigente. Sodoma e Gomorra se tornou indiferente para as pessoas que sofriam no seu meio. Não começou com uma maldade, começou com um desprezo, e depois a maldade entrou. O que aconteceu? Ló foi salvo, e suas filhas, a mulher, ficou com saudade daquela vida, naquele lugar. E toda a cidade, gente, se você vai na Terra Santa, naquela região do Mar Morto, era uma região próspera, era uma região fértil, era uma região linda, melhor do que a área de Abraão. O que aconteceu? Hoje lá não nasce nada. Só morte. O Mar Morto é o lugar mais morto do mundo. É o mar mais salgado do mundo. Não tem peixe, não tem vida. Por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, tudo foi queimado pelo fogo, pelo enxofre. Você vê a diferença de quando alguém acolhe, e Abraão, ao contrário, foi abençoado por Deus, e seu sobrinho só foi salvo por causa dele, que sabia acolher Deus na pessoa dos mais necessitados. Então Jesus hoje ele quer te dizer que quando você rejeita uma pessoa que está sofrendo, você rejeita ele próprio. Jesus, Mateus 25 é uma das passagens que me faz chorar quando eu leio. Mateus capítulo 25 tem várias parábolas e no final tem Jesus falando sobre o juízo final, que vai colocar as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. E Jesus vai dizer para os do lado direito: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava doente, eu estava na prisão e vocês me visitaram. Mas mestre, quando foi que nós te vimos assim e te acolhemos? Quando vocês fizeram isso com qualquer um, e até com os menores, os mais necessitados dos meus pequeninos, foi a mim mesmo que vocês acolheram. E aos da esquerda Jesus vai dizer: ide para o fogo eterno, malditos, que foi preparado para o demônio e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram nada. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu, com frio, vocês não foram caridosos, foram indiferentes à minha dor. Eu estava na prisão, vocês não me visitaram. Eu estava doente, vocês não ligaram para mim, não cuidaram de mim.
Mas mestre, tu és o rei, tu és o Senhor. Quando tu visitaste a nossa terra, claro que nós teríamos te acolhido se nós tivéssemos te visto aqui no meio de nós. Não é possível. Quando foi que o Senhor veio e nós fizemos isso, te desprezamos? Quando vocês desprezaram qualquer um desses que estão sofrendo, eu estava escondido neles. Me diga uma coisa, quando Jesus estava pequenininho no ventre de Maria, indefeso, precisando de ajuda, Deus, olha só, Deus quis precisar da ajuda do ser humano. Maria e José, uma jovenzinha de 16 anos, e José devia ter uns 30, 33 anos, batendo nas portas, segundo a revelação no livro da Mística Cidade de Deus, para Maria de Ágreda, tem o imprimatur da igreja, foram mais de 50 portas que José e Maria bateram lá em Belém. Uma mulher grávida, uma mulher de 9 meses, ao ponto de dar à luz, precisando só de um lugarzinho para ficar. Ninguém acolheu, para ver como o povo de Israel estava nas trevas nesse período. Ninguém acolheu. Para o povo de Israel, a acolhida, a hospitalidade é uma das coisas mais importantes. O que aconteceu? Não sabiam que estavam rejeitando o próprio Deus. Da mesma forma, Jesus está dizendo hoje, filho, filha, eu estou escondido nas pessoas que sofrem. Talvez tenha pessoas, talvez não, com certeza. Tem pessoas que você tem uma afinidade maior. Tem pessoas que você não gosta tanto do temperamento delas. Mas se você acolher somente as pessoas que você tem um temperamento igual delas, que bate com elas, você não está acolhendo Cristo. Quando você acolhe uma pessoa que é mais difícil, uma pessoa que é mais sofrida, uma pessoa que sente a maior dor, você está acolhendo o Cristo. Aí sim, quando exige um pouquinho mais de você. E gente, olha só, a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha um tal cuidado com os doentes, com os pobres, com os que estavam tristes, que ela tinha certeza que era o próprio Jesus ali. Uma pessoa que tem fé, ela sabe, no último dia da sua vida, você vai passar pelo juízo particular. Diante vai cair o véu dos seus olhos, dos meus olhos, e o Senhor vai nos mostrar que cada vez que você xingou alguém, que você machucou alguém com suas palavras, que você fez o mal para alguém, você fez em Deus. Era Jesus escondido naquelas pessoas. Que você não teve paciência com o pecador, não rezou por eles. Era Deus que você rejeitava. E cada vez, olha que lindo, que você deu um copo d'água para uma pessoa que precisava, que você perdoou alguém que foi difícil. Cada vez que você acolheu uma pessoa necessitada, nossa, você alcançou um tesouro. Lembrei de uma historinha agora, de que um mendigo ouviu a notícia, o anjo disse para ele, Deus vai te visitar hoje. E ele ficou feliz, Deus vai me visitar, vai me dar tudo que eu preciso, Deus vai me socorrer, Deus vai me visitar. E quando ele viu Jesus com a túnica, todos os sinais de que era Jesus, veio e entrou no lugar onde ele estava, ele ficou feliz, se ajoelhou e pensou, o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. Mas antes dele falar alguma coisa, Jesus falou assim, eu queria que você me desse alguma coisa. Eu estou com fome, tem algo para comer? E o mendigo ficou chateado, como é que Deus me visita para me pedir e não para me dar alguma coisa? Ficou um pouco aborrecido, mas mexeu na sua bolsa, tinha um pedaço de pão duro. Ele dividiu e deu um pedaço para Jesus. Jesus agradeceu e foi embora. Ele ficou sem entender, ficou assim um pouco chateado, mas depois ele seguiu o caminho dele. E quando ele foi olhar na sua bolsa, o mesmo pedaço que ele tinha dado, estava um pedaço de ouro, de pão, daquele formato daquele pão duro que ele deu. Por que essa historinha fala para nós? Porque quando nós damos a alguém que precisa, o Senhor quer testar a nossa caridade. O Senhor quer testar a nossa generosidade. Eu quero contar para vocês aqui uma história linda, gente, para que você veja. Olha só, eu não gosto de ler não, mas é 2 historinhas aqui eu preciso ler para vocês. Olha só, Santa Faustina no diário, número 1312. Jesus veio hoje à portaria na figura de um jovem pobre.
Esse miserável jovem, com as suas vestes terrivelmente rasgadas, ele estava descalço, com a cabeça descoberta, estava com muito frio, porque o dia era chuvoso e frio. Ele pediu algo quente para comer, e Santa Faustina estava com o ofício da portaria. Eu fui à cozinha, mas não encontrei nada para os pobres, onde era reservado. Mas depois de procurar melhor, achei um pouco de sopa, que eu esquentei, juntei com um pedaço de pão e ofereci àquele pobre, que tomou. No momento em que ele estava me entregando o prato, permitiu-me conhecer que era o Senhor do céu e da terra. Logo que vi quem era ele, desapareceu diante dos meus olhos. Entrando em casa, refleti sobre o que tinha sucedido na portaria e ouvi essas palavras na minha alma: minha filha. Chegaram aos meus ouvidos as bênçãos dos pobres, que, afastando-se da portaria, me louvavam e bendiziam. E eu gostei dessa tua caridade dentro dos limites da obediência. E por isso eu quis descer do meu trono para saborear pessoalmente o fruto da tua misericórdia. Não é somente às vezes. Claro que esse foi um fato milagroso. Não era um jovem real, era Jesus disfarçado. Mas cada pessoa concreta que vem te visitar é o próprio Cristo. Ao ponto que São Luís Maria uma vez foi pregar no convento onde a sua irmã era freira, era religiosa. Mas quando ele chegou lá, ele se disfarçou de pobre. Tirou o seu chapéu de sacerdote e ali na portaria pediu um alimento para um pobre necessitado, se colocando como esse pobre necessitado. Realmente ele estava com fome, ele queria algo para comer. Mas a irmã disse: já passou a hora de dar refeição para os necessitados, não temos como ajudar e não sei o quê. São Luís disse: que Deus te abençoe, virou as costas e foi embora. Ele iria pregar o retiro para aquela comunidade. E a irmã falou: vem um pobre aqui. Como ele era? Assim, assim. É meu irmão, ele veio pregar o retiro. Quando foram atrás dele, ele já estava longe, mas ele disse: não, se não tem espaço para dar uma caridade para Cristo, pois o pobre pediu, ele pediu em nome do amor de Deus que desse a ele, não tem espaço para o padre Luís fazer a pregação. Forte, não é? Mas é uma realidade, gente. E outro testemunho forte é de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, a casa dele era uma casa pobre, mas simples, mas honrada. Ele não tinha nascido ainda, o pai dele tinha 12 anos de idade, quando um grande santo veio visitá-los, São Bento José Labre. E São Bento José Labre veio com roupas, né, com uma túnica surrada e de pobre, que ele recebeu dos trapistas, e veio junto com o mendigo pedindo ajuda naquela casa. Quando eles olharam, o jovenzinho de 12 anos, que seria o pai de São João Maria Vianney, o que aconteceu? Ele foi avisar ao seu pai, acolheram aqueles dois pedintes, deram uma bela refeição para eles e viram que o outro pedinte comia desesperadamente, e esse não, comia com toda a educação. E ele começou a conversar: você é uma pessoa diferente, você não é um mendigo. E ele começou a explicar que ele era religioso e teve permissão para vir para Roma, que vivia da providência de Deus, vivia das esmolas das pessoas. E ele fez uma profecia: Voltaire tem destruído a França, o iluminismo tem destruído a França e o mundo inteiro, e a fé cristã. Mas Deus vai suscitar um grande santo. Ele fez a profecia, um santo que vai enfrentar com a sua simplicidade e humildade toda essa obra de Satanás para destruir a fé, e que sejamos dignos de encontrar este santo. E eles pediram a bênção desse irmão e disseram: reze por nós para que nós sejamos dignos de conhecer este santo. Olha só, por causa da caridade de acolher um pobre, eles profeticamente se tornaram a casa onde nasceu São João Maria Vianney. As bênçãos que Deus tem reservada para você, por você abrir o seu coração para a caridade, nem você tem ideia. Cada pessoa tem um valor, mesmo pecadores, mesmo fracos, mesmo cheios de defeitos. Essa pessoa que você convive cheia de defeitos, dentro dela tem um diamante precioso. Precisa tirar a carcaça desses defeitos que um dia vão sair, mas é Cristo que está. Precisamos olhar para cada pessoa como o diamante mais precioso que existe nessa terra. É Jesus.
É o valor do preço do sangue de Deus. E isso Deus quer te ensinar hoje. Se você acolhe as pessoas que o mundo rejeita, as pessoas que para o mundo não têm valor nenhum, as pessoas que às vezes são até um pouco mais difíceis de conviver, você não sabe o tesouro de bênçãos que Deus reserva para você. Eu quero terminar, gente, com um testemunho do nosso livro. Lindo, lindo, lindo esse testemunho. Pense, como diz aqui no Ceará, pense no momento que você se prepara todinho para ter aquele único final de semana que você tem com a sua família. Aquele único momento que você se programou para passear, para curtir com a sua família, não é? Muitas vezes é assim, o trabalho do dia a dia é difícil. A gente tem tanto dia para fazer caridade com os pobres, mas justamente naquela hora, naquele dia que a gente se programou, vem uma pessoa precisando de ajuda. É nessa hora que Jesus está testando a nossa caridade. Olha só, gente, esse testemunho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler e vou terminar com essa leitura. A família Carter vivia numa fazenda nas altas pradarias de Wyoming, alguma coisa assim. Wyoming, disse o irmão Manuel, 179 a página. Onde os vizinhos são um pouco distantes. E por isso ajudar o vizinho ou mesmo um estranho em necessidade ainda era considerado como um dever. A senhora Carter foi exemplar na execução deste dever, pois uma nova nevasca, uma grande neve, caiu naquela noite anterior. O domingo amanheceu brilhante, calmo e claro. A família se preparava para ir à cidade, para a Santa Missa, quando apareceu um estranho e bateu à porta. Tremendo de frio, ele perguntou se poderia se aquecer um pouco diante do fogo. Para quem vive na Europa, essas situações de frio são terríveis. Nesse período que as guerras estão impedindo, o abastecimento de gás, é um período muito difícil para os pobres. A senhora Carter gentilmente convidou-o a entrar, mostrou-lhe o fogo e começou a preparar um caloroso café da manhã para sua visita inesperada. Mas os meninos, os filhos, seguraram uma reclamação que ia saindo de suas bocas. Percebendo que esta interrupção significava que eles teriam que ir à missa não lá pela manhã, mas mais tarde, e que, por sua vez, significava que a grande parte do seu tempo de diversão estava sendo consumido por este estranho inconveniente. Tendo terminado o seu café da manhã, o convidado agradeceu calorosamente a família e continuou o seu caminho. Pouco tempo depois, a família pôde ir à Santa Missa. Um frio arrepio correu pela espinha, enquanto eles saíam para o alpendre coberto de neve, e viram, para o seu espanto total, que não havia pegadas na neve fresca, nem chegando e nem saindo de sua casa. O seu estranho visitante tinha chegado e ido embora sem deixar uma pegada sequer. Espontaneamente, o versículo veio à mente da senhora Carter. Não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem saberem, hospedaram os anjos. E cheio de gratidão, ela explicou às crianças que elas haviam recebido um anjo em sua própria casa. Essa era a maneira de Deus dizer-lhes que ele estava satisfeito da bondade deles para com os estranhos. Saiba que quando você precisa dar um tempo para uma pessoa que precisa, talvez só ouvir, nem precisa falar muito, dar o seu tempo, dar essa acolhida para essa pessoa, no momento que seria mais difícil, o único momento que você tinha para fazer alguma coisa que você gosta, saiba que esse tesouro lá no céu, o Senhor vai multiplicar em graças e bênçãos que nem você imagina, já aqui na terra, e depois uma recompensa eterna no céu. Que o nosso coração se abra nessa quaresma de São Miguel para aprender a receber os anjos na nossa casa, ao receber cada irmão que precisa da nossa ajuda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem como Deus? Ninguém.